Os pais podem prevenir a depressão nos filhos? Olá, amigos. Eu sou Ana Paula Ribeiro, terapeuta familiar, psicanalista, educadora e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com o seu filho. O transtorno depressivo, ele causa medo, pavor na maioria dos pais. Eles temem que o filho, diante de todas as dificuldades, das demandas da vida, não consigam lidar com essas demandas e se entreguem a um processo depressivo que vai ser muito difícil de ser tratado algumas vezes. Então, é preciso que você, papai e mamãe, compreenda que muitas vezes você pode estar ajudando o seu filho a cultivar essa tristeza, essa angústia, e que o seu processo educativo pode auxiliar o seu filho a sair de alguns estágios depressivos sem que ele precise de uma terapia ou de psicoterapias. Muitas vezes, evitar um processo depressivo é simplesmente você cuidar da saúde mental. É adquirir ou promover junto ao seu filho hábitos saudáveis que vão auxiliá-lo a renovar esses conteúdos, evitando que ele fique guardando lixos emocionais. Mas para que isso aconteça, é preciso que você, papai e mamãe, antes esteja bem também. Então, é preciso que você faça o autoencontro, que você vá em busca de si mesmo, procure se trabalhar, se reconheça na relação junto ao seu filho, e esse caminho do autoencontro, ele precisa ser uma prática diária, porque a gente não pode ir ao mundo do outro, levar conteúdos, tentar auxiliar esse outro se a gente não está bem. Às vezes os filhos, crianças, pré-adolescentes e adolescentes chegam junto a nós, profissionais de comportamento humano, terapeutas, psicanalistas, relatando que, em sua grande maioria, a dificuldade deles iniciou no tipo de relação que eles têm com os pais. Veja, perceba que você pode estar alterando esse modelo educativo para auxiliar o seu filho e procurar se aproximar mais dele. E muitos pais, eles diante da correria do dia a dia, eles não conseguem se posicionar dessa forma na relação. Então, é preciso que você leve ao seu filho a condição dele fazer alguma prática esportiva, dele ter momentos só dele, porque todo mundo precisa de momentos de privacidade, alguns momentos para não fazer nada. É preciso ter uma alimentação saudável, não exigir tanto dele. Então veja que só em algumas dicas você vai perceber que alguma coisa, talvez, no seu processo educativo possa ser alterado em nome da saúde emocional do seu filho e também da sua. Porque pais que, a partir do momento que se percebem, não é, responsáveis por uma outra vida, por um outro ser, nesse caso os filhos, eles muitas vezes esquecem de si mesmos para viverem única e exclusivamente em função desse filho. E se você faz isso, você tem que parar para pensar que seu filho pode estar sendo prejudicado com essa sua ação. Porque ninguém pode viver em função do outro. E aquele outro, quando ele percebe assim, ele vai se sentir cobrado. Porque ele tem que atender, na maioria das vezes, a toda essa dependência emocional dos pais em relação a eles. E os filhos, se a gente parar para pensar, eles são a parte mais frágil da relação. E esperar que eles entendam toda essa dependência emocional dos pais em relação a eles é pedir muito no momento da vida no qual eles estão em transformação. E essa transformação desacomoda emocionalmente. Então, papai e mamãe, você precisa olhar para o seu filho, procurar identificar quais são os gatilhos emocionais que estão gerando essa angústia, essa tristeza, que podem sim levar a um processo depressivo
e procurar ajudar o seu filho a sair dessa situação. Quando você estimula seu filho a ir ao mundo, a dar conta das próprias demandas, você precisa também dizer a ele que a vida ela é permeada de ciclos, de dificuldades, de momentos bons e momentos não tão bons. Mas que é necessário que a gente aprenda a lidar, porque não existe ninguém nesse mundo que não tenha dificuldade, que não viva com alguma angústia, com algum sentimento de tristeza. Mas não é válido a gente cultuar, a gente carregar esses lixos emocionais, porque é eles que nos adoecem. Então, se você começa a ter uma conversa nesse sentido, com essas bases, com o seu filho, fica muito mais fácil para ele entender. Porque às vezes, diante de tanta cobrança, os filhos não conseguem dar conta dessas cobranças e eles passam a se sentir incapazes. Esse sentimento de ser incapaz, ele é terrível para quem está em desenvolvimento. E o seu filho pode estar se sentindo assim. Então, antes que essa situação cresça dentro dele, é preciso que você atue. Uma outra situação é a questão das comparações. Porque se você compara seu filho com o primo, com o irmão, com o amigo, ele também vai se sentir cobrado e isso não vai ser bom para ele. Porque muitas vezes ele pode estar dizendo assim, poxa, minha mãe, meu pai preferia que eu fosse uma outra pessoa, que eu fosse igual a fulano, igual a A ou B. E muitas vezes a gente não percebe que essa comparação é que pode estar gerando sim a angústia e a tristeza, que são, digamos que, precursoras, não é, desse processo depressivo. Então, papai e mamãe, todas as vezes que você perceber que seu filho mudou o comportamento, que ele está mais irritado ou que ele está mais isolado, busque conversar com ele. Busque sentir, saber, olhar no olho, para saber identificar o que está acontecendo na vida dele, que está provocando essas reações. E se você tem dificuldade de agir dessa forma, aí sim é necessário que o quanto antes você procure um terapeuta para que ele possa estar conversando com seu filho. Às vezes, basta uma mudança de olhar. E os pais, eles se fecham no mundo deles, eles cultuam ideias assim fixas, não se permitem um olhar diferente e isso tudo só dificulta a situação. Percebam que muitas vezes quem já está em conflito são os pais. E pais em conflitos geram filhos em conflito. Percebem? Então, é uma ligação muito próxima. Existe aí nessa relação uma interdependência que precisa ser observada com muito mais carinho. Esses estágios emocionais, eles vão crescendo, mas de uma forma muito sutil. E quando a gente não percebe que eles estão se instalando, que eles estão fazendo parte da relação com os nossos filhos, essa situação vai se agravando e os pais muitas vezes só vão perceber quando o filho já está no estágio de automutilação e a depressão também já se instalou. Então as psicoterapias, elas vão ser necessárias para que o seu filho possa sair desse estágio. Lembrando que esse também não é nenhum monstro. Estar participando de uma psicoterapia, isso aí pode levar meses, um ano, e logo após o desmame é feito e o seu filho passa a ter uma vida tranquila, equilibrada. Mas é importante que nesse momento a atuação da família ela seja assim muito contundente. O apoio da família a uma criança, a um jovem que está se sentindo angustiado e triste, que está se sentindo incapaz de dar conta das demandas que a vida está trazendo para ele, é essencial. Sem a família, muitas vezes esse jovem
se entrega a outros tipos de fuga, como drogas lícitas ou não é? O fumo, o álcool. Então é importante que você observe seu filho para ver se essas alterações iniciais não já estão provocando uma busca por soluções miraculosas, que são exatamente essas rotas de fuga que levam os jovens às drogas e depois fica muito mais difícil da gente trabalhar a situação, mas não impossível. Eu costumo dizer que se existe um problema, há também de existir uma solução. Mas a gente precisa estar muito focado, muito centrado na situação, para que a gente possa ser o condutor, não é? Aquele que vai abrir o caminho, mesmo a picadas, não é? Abrir o caminho para que o filho possa vir, passar por esse caminho de espinhos e logo lá à frente, mais à frente, ele passar a se sentir bem e voltar a dar conta da própria vida com independência, equilíbrio e segurança emocional. Então, papai e mamãe, eu vou passar aqui 3 situações que você precisa estar levando ao seu filho, mas antes você precisa agir dessa forma com você mesmo. A primeira delas, a gente até já citou aqui um pouco, que é o autoencontro. Esse autoencontro, ele vai fazer com que você se reconheça, com que você tome conta de si mesmo e se perceba nessa relação do convívio familiar. A partir desse autoencontro, você consegue definir um propósito seu para ele, para o seu filho. O que você espera, o que você deseja, quais são as expectativas. E a partir daí, você precisa identificar se essa espera, esse desejo, essa expectativa, se eles estão em acordo com as habilidades do seu filho. Você pode estar esperando, por exemplo, que seu filho se forme em direito e ele não tem a menor intenção ou vontade de fazer isso. Então vai sofrer seu filho pela sua cobrança e vai sofrer você por esperar e achar que ele está indo contra os seus desejos e contra aquilo que você está tentando passar para ele. Então perceba que existe uma linha muito tênue, um limite muito sensível para que você possa estar atuando junto ao seu filho sem invadir a privacidade dele, sem invadir a individualidade dele, respeitando o limite dele também. Ninguém pode buscar se relacionar sem dar ao outro o direito de se mostrar, de se posicionar, de dizer como quer atuar, como quer fazer. Então, se você não está seguro dos conteúdos, digamos assim, que você leva até ele, é preciso que você reveja a sua situação inicialmente para depois tentar ajudar o seu filho. Uma segunda situação que vai além desse movimento do autoencontro é o auto-perdão. Às vezes a gente percebe que errou, e errou feio, não é? Com o filho. Então, quando isso acontece, é necessário que a gente, além de reconhecer esse erro, que a gente vá até ele para se desculpar, para reconhecer junto ao filho que errou, mas que deseja iniciar um novo momento com ele, um novo processo. Tentar reconstruir uma ponte, não é? Uma ponte emocional, uma ponte de entendimento, para que ele possa também se sentir novamente à vontade de conversar com você, de estar atuando junto a você. Porque quando esse auto-perdão ele não é acionado, os pais eles passam a carregar uma culpa tão grande que essa culpa os faz travar. E toda vez que isso acontece, nada anda, nada cresce na relação. Então, devido a esse sentimento de culpa que ele rega todo dia, não é? Que você que se sente assim, você insiste em carregar. Então, devido a ele, você não consegue ser positivo com o seu filho.
você vai estar irritado com mais facilidade, você vai estar gritando, às vezes criando situações desconfortáveis e completamente descontrolado diante daquele que espera de você orientação e não descontrole. Então perceba que você precisa olhar para si mesmo e dizer, eu errei, mas eu quero recomeçar. E é possível recomeçar em qualquer tempo. Existem conflitos familiares que eles duram a vida inteira e que apenas no leito de morte dos pais é que os filhos e os pais conseguem entrar no entendimento. Então é preciso que você, papai e mamãe, abra a mente para esse novo momento. Ninguém precisa seguir agarrado, não é, a coisas que não foram positivas. Essas coisas que não deram muito certo precisam ser encaradas como um estímulo para que você melhore como pessoa, para que você melhore como pai, como mãe, como responsável, para que você trabalhe de uma outra forma o seu processo educativo e leve a esse filho, a esse dependente, coisas positivas, enaltecendo o que ele tem de bom, enaltecendo os valores dele, as pequenas conquistas, porque todas as vezes que a gente age contrário a isso, a gente também não dá o direito do filho errar. Percebe? E é necessário que ele se sinta no direito de errar, não para que ele saia aí fazendo de tudo, não é? Mas para que ele possa ter o entendimento de que uma nota baixa, um esporte que ele não conseguiu dar conta, uma atividade, um processo seletivo que ele não conseguiu obter êxito, que isso não é o fim do mundo. Que ele não precisa se automutilar por conta disso, que ele não precisa entrar no estágio de tristeza tamanha que o impeça de conviver socialmente, que o faça se isolar do mundo. Às vezes, quando isso acontece, o filho olha para o mundo e ele acha que o mundo é um monstro de difícil acesso, que ele quer mais é correr desse mundo. E o que ele faz? Ele vai para o mundo virtual. Porque o real dói muito, não é? O real incomoda muito. Então esse mundo virtual, ele passa a ter um atrativo imensamente maior. Por quê? Esse atrativo faz com que seu filho não precise se mostrar. Ele pode, através de um perfil falso, de uma página falsa, ele pode atuar com inúmeras pessoas, sem precisar mostrar quem realmente ele é. Qual é o contexto de vida dele? E é isso que atrai tantas pessoas para o mundo virtual. Mas procure entender que essa é uma rota de fuga. Então, sempre que você perceber que seu filho está mais conectado, está vivendo mais no mundo virtual do que no real, você precisa acionar aquele alerta para que você possa ir a ele e atuar nesse processo também. Isso não quer dizer que você vai impedir que seu filho use a tecnologia, porque a tecnologia ela tem inúmeros benefícios. É um mundo à parte, mas um mundo que tem assim uma capacidade de informação e de gerar crescimento e habilidades, potencialidades imensas. E é por isso que você precisa olhar para a tecnologia, para o mundo virtual, como um parceiro no seu processo educativo. Até um educador, ele hoje em dia já precisa fazer isso. Um educador que entra em sala de aula e ele não se utiliza da tecnologia, de certa forma, ele está meio que ultrapassado. Ele precisa fazer, estimular, utilizar esses meios tecnológicos para produzir uma aula criativa, para estimular os alunos a seguirem com aquele desejo, não é? De fazer uma pesquisa, de escrever. Então, papai, mamãe, você precisa ser um aliado desse mundo que muitas vezes você só reclama. E eu atendi uma mãe que ela dizia que o filho já chega à mesa do café da manhã com o celular em mãos. Então perceba o quanto pode existir um excesso aí.
E você pode perguntar, Ana Paula, mas como evitar esse excesso? Estabelecendo regras. Estabelecendo um contrato de convivência que nós falamos tanto no nosso curso de paz. É preciso que você coloque com clareza, com objetividade ao seu filho o que é possível ser feito, não é? Como as relações devem procurar acontecer dentro de casa, não é? Quais são as obrigações dele, quais são os direitos dele, assim também como os seus. Quando a gente estabelece esses limites, toda relação ela tende a caminhar num patamar de mais equilíbrio. E o terceiro ponto dessa nossa conversa, nós já falamos do autoencontro, que é para que você possa se conhecer, se posicionar. Falamos do auto-perdão, porque uma vez que você se conhece, você identifica erros, situações que não são legais de serem vistas, são dolorosas, e aí você vai trabalhar essas emoções e vai se auto-perdoar. E o terceiro ponto é o autocuidado. Por que o autocuidado? Porque se você se trabalha, percebe o erro, trabalha esse erro, se perdoa e você segue errando, segue fazendo do mesmo jeito, você não está se cuidando para evitar uma situação difícil e não vai estar ajudando o seu filho para evitar um processo depressivo também. Então, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, você pode sim, papai e mamãe, iniciar esse novo momento. Então, siga esses passos que nós estamos passando aqui para que você leve ao seu filho momentos agradáveis, vivências positivas, entendendo que ele precisa receber esses conteúdos e você precisa dar um tempo a ele para que ele signifique cada coisa. E ele trabalha as pulsões, não é? Em psicanálise a gente entende que existe a pulsão de vida e a pulsão de morte. E essas duas pulsões, elas são trabalhadas meio que diariamente. Então você precisa estimular seu filho coisas positivas, não é? Para que ele sinta desejo de atuar diante da vida, para que ele sinta prazer. Sabe aquele prazer que ele tem diante dos desafios que o jogo proporciona a ele? Que faz com que ele jogue muito? Então, a vida real, ela precisa também ser vivida dessa forma, com prazer. Viver é uma arte, educar também é uma arte. Mas a arte, ela precisa da criatividade, ela precisa de um colorido, ela precisa de uma beleza, ela precisa de poesia, de sensibilidade, não é? Então, são algumas das características de quem atua no meio artístico. Então, é preciso que você seja esse artista da sua família, seja esse artista na vida do seu filho, proporcionando a ele uma série de situações que vão fazer com que ele também tenha esse autocuidado. O autocuidado é essencial. Quando a gente não trabalha isso, a gente passa a viver realmente em função do outro. E você não pode se permitir viver nem em função do seu companheiro, da sua companheira, do seu parceiro, muito menos do seu filho. É preciso que em toda relação as partes cuidem antes de si mesmas, para depois elas irem atuar junto ao outro ou às outras partes. Então você, papai e mamãe, mostre como o seu filho pode estar exercendo esse autocuidado. Você vai conseguir fazer isso sendo exemplo para ele. Então, olha, tire um tempo para você, escute sua música, tome aquele sorvete, coma aquela guloseima, né? Se permita ler um livro e leve o conteúdo desse livro para conversar com seu filho, né? Interaja assistindo um filme juntos. Então, tudo isso pode prevenir situações de desagregação familiar. E eu costumo dizer que na maioria das vezes a questão está muito nos pais exatamente por isso. Porque como seu filho depende muito de você, na maioria, em todos os sentidos, e se você não gera, possibilidades dele se desenvolver e adquirir essa maturidade, essa independência,
emocional e também financeira, não é? Então, ele vai seguir sempre acreditando que vai precisar de você a vida inteira. E a gente precisa desenvolver no filho o sentimento de que existe uma relação ali, existe uma interdependência, mas existe também a liberdade de ir e vir. Não precisa estar junto o tempo todo para que a gente demonstre amor. Não precisa estar ao lado em todas as situações para que a gente proteja os nossos filhos. A educação, ela é um meio preventivo. Então, uma educação equilibrada, baseada em princípios éticos e morais, ela é essencial para o seu filho. E ela vai fazer bem a você também, não é? Porque o que os pais desejam é a felicidade dos filhos. Então, se você atua positivamente com o seu processo educativo, seu filho vai receber os conteúdos necessários para que ele possa seguir e adquirir essa liberdade. E quando você perceber que ele está bem, automaticamente você também vai se sentir assim. Não é verdade? Então, papai e mamãe, veja que muitas vezes depende de nós, da nossa atuação. E você precisa acionar essas 3 válvulazinhas, não é? Autoencontro, autoperdão e autocuidado. Aprenda a agir assim e leve essas situações para que seu filho também possa atuar dessa forma na própria vida. Assim, com esses hábitos, você pode estar evitando a instalação de conflitos, de transtornos e de posturas, não é, mais depressivas por parte dele, porque ele vai se sentir um ser capaz de errar, de acertar e de seguir sempre em frente, tá bom? Então, se o que nós conversamos aqui hoje gerou situações, reflexões positivas para a sua vida, para o seu contexto familiar, ou se você conhece alguém que pode estar se beneficiando com esses conteúdos, eu peço que você compartilhe, que indique o nosso canal, que se inscreva no nosso canal do YouTube. Lá tem inúmeros vídeos com inúmeros conteúdos que podem sim estar gerando uma reflexão positiva na sua vida, para que você passe a olhar para os conflitos, para a sua convivência junto ao seu filho de uma outra forma, de uma forma mais positiva. Então, contem comigo, estamos juntos e até a próxima!